Ele está ao vivo em Tel Aviv com as últimas informações. Não só de Israel. Mas o que você acha do fato de que essa parece ter sido uma resposta bastante limitada, Trey? Sim, John. Boa tarde. Estamos recebendo mais informações de fontes regionais neste momento sobre esse ataque iraniano que teve como alvo a base aérea de Al-Udeid, nos arredores de Doha, no Catar. As informações mais recentes que temos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Catar, são de que esses mísseis foram interceptados sobre a capital do Catar, Doha. Eles dizem que não há feridos no solo, e os cataríes estão condenando esse ataque lançado pelo Irã. Isso é significativo, mas não inesperado. A distância entre o Catar e o Irã é de pouco mais de 100 milhas náuticas. Está em uma base grande, a maior base americana na região. E, segundo uma fonte com quem conversamos, ela já havia sido amplamente evacuada antes desse ataque acontecer. Os americanos entenderam que Catar, Kuwait e Bahrein poderiam estar no topo da lista de alvos dos iranianos em qualquer tipo de resposta após aqueles ataques ordenados pelo presidente Trump contra instalações nucleares iranianas no fim de semana. Estamos tentando obter confirmação sobre relatos de que bases americanas no Iraque podem ter sido o alvo. Mas, novamente, a informação que temos sobre o Golfo é significativa. Há sistemas de defesa aérea no Catar, tanto o sistema de defesa antimísseis THAAD quanto o sistema Patriot. E, de acordo com alguns vídeos iniciais que analisamos de fontes em Doha, parece que, se não todos, a maioria desses mísseis que chegaram foi abatida no ar. Em relação ao que antecedeu isso, sabemos que mais cedo hoje a Embaixada dos Estados Unidos em Doha enviou um alerta para os cidadãos americanos no Catar para que permanecessem em casa. Logo depois disso, o espaço aéreo sobre o país foi fechado. Você podia ver nos mapas de radar de voo vários voos sendo desviados para outros aeroportos da região e, mais uma vez, aquela condenação vinda dos cataris. Também estamos monitorando a mídia estatal iraniana neste momento, que afirma ter lançado esse ataque, chamando de anúncio da vitória. A mídia estatal iraniana também diz que os militares afirmam que este foi um ataque devastador e poderoso. Essa não é uma propaganda inesperada de se receber do regime em Teherã, mas, novamente, é um indicativo de que os iranianos estão tentando salvar as aparências após esse ataque dos Estados Unidos que mirou suas instalações nucleares no fim de semana. Outros países da região, incluindo Kuwait, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, continuam em alerta máximo neste momento, por preocupação de que possam ocorrer novos ataques contra interesses dos Estados Unidos na região, especialmente a Quinta Frota no Bahrein. Há também milhares de forças americanas no Kuwait. Além disso, a possibilidade de que o Iraque possa ser alvo também. Posso te levar de volta a 2020, quando os americanos ordenaram aquele ataque de drone contra a casa em Soleimani, do lado de fora do aeroporto internacional de Bagdá. Naquela ocasião, os iranianos responderam com 13 mísseis balísticos contra a base aérea em Al-Azad, no oeste do Iraque. E, por isso, claro, os sistemas de defesa antimísseis em toda a região continuam em alerta máximo. Mais uma vez, os americanos sabiam que isso era uma possibilidade e evacuaram grande parte de seu pessoal dessas áreas. João, Sandra... Tudo bem, só revisando a resposta do Catar aqui, o Catar dizendo que se reserva o direito de responder após esse ataque iraniano. Como o John acabou de informar, o Catar está dizendo que não houve vítimas desse ataque à base militar dos Estados Unidos, ainda bem, e o principal órgão de segurança do Irã está dizendo que as Forças Armadas usaram o mesmo número de bombas que os Estados Unidos usaram ao atacar as instalações nucleares do Irã. Isso é de acordo com o comunicado mais recente que estamos analisando, Trey. Por favor, comente sobre isso. Como o John e eu estávamos discutindo agora há pouco, o que estamos vendo? Isso é uma evidência de capacidades reduzidas por parte do Irã? Olha, os tipos de mísseis que os iranianos provavelmente estão usando contra interesses americanos no Catar, como a Jennifer mencionou, são alguns do arsenal de curto alcance deles. Mísseis de cruzeiro ou, talvez, mísseis balísticos de médio alcance. Mas não os mesmos mísseis que eles vinham usando nos últimos 11 dias para atacar grandes centros populacionais em Israel. Uma fonte do Catar acabou de me enviar outra declaração, que eu gostaria de ler aqui ao vivo, de um porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Catar dizendo: reafirmamos que o diálogo é o único caminho para superar a crise atual e garantir que a segurança na região e a paz do seu povo permaneçam. E assim, os cataris, mesmo em meio a tudo isso, continuam incentivando a diplomacia e o diálogo na região. Eles têm sido um dos líderes no Oriente Médio, ao longo dos últimos mais de 600 dias, tentando diminuir as tensões regionais, trazer todas as partes para a mesa de negociações e, no fim das contas, encontrar algum tipo de saída, um acordo de cessar-fogo ou, pelo menos, entendimentos temporários.
Mas, à medida que essa guerra se desenvolve entre Israel e Irã, há uma preocupação de que isso possa sair do controle e continuar, porque ouvimos diretamente do presidente Trump. Ouvimos do secretário de Defesa Pete Hegseth que qualquer ataque contra interesses americanos na região seria respondido. Todos, desde autoridades americanas até autoridades israelenses atuais e antigas, alertaram o Irã contra a realização de tal ataque. Agora, embora isso seja limitado em sua natureza, certamente traz todo esse conflito para um novo capítulo e levanta questões sobre como os americanos podem responder a esse ataque direto à sua maior base militar no Oriente Médio. Esta é uma base que normalmente abriga cerca de 10 mil militares americanos. Nós já reportamos da base Al-Udeid, que fica nos arredores de Doha, a cerca de 30 minutos de carro da Embaixada dos Estados Unidos na capital do Catar, e é um local onde há muita coordenação para o Comando Central dos Estados Unidos. Você deve se lembrar que, em 2021, quando estavam acontecendo aqueles voos de evacuação, muitos deles pousavam de Cabul, no Afeganistão, para Doha, no Catar, nessa base aérea. Então, é uma base que foi construída no final dos anos 90. Custou cerca de $1 bilhão para ser construída. E ainda pertence aos cataris. Mas, novamente, é a maior base americana na região e há uma coordenação muito próxima do Comando Central dos Estados Unidos feita a partir dessa base. Ela foi amplamente evacuada antes desse acontecimento e, novamente, de acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, ninguém ficou ferido nesse ataque com mísseis lançados pelo Irã. Mas, novamente, isso mostra que os iranianos estão dispostos a responder diretamente aos interesses americanos na região. E mesmo antes da guerra entre Israel e Irã ter começado há 11 dias, com esse ataque israelense contra os principais oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, cientistas nucleares iranianos e, claro, o programa nuclear do Irã, os Estados Unidos já estavam se preparando para essa possibilidade. Você deve se lembrar que, há cerca de 2 semanas, o presidente Trump ordenou uma evacuação parcial da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. Houve uma evacuação voluntária para os dependentes do pessoal da Embaixada dos Estados Unidos e cônjuges e filhos de militares em lugares como Bahrein e Kuwait. Os Estados Unidos entenderam que, à medida que uma guerra se desenvolvesse entre Israel e Irã, os interesses americanos na região poderiam ser alvo de ataques. E claro, com aqueles ataques dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas, aquelas 3 instalações no fim de semana, as autoridades aqui já estavam se preparando para uma resposta desse tipo. Autoridades israelenses, no entanto, permanecem em alerta máximo, entendendo que isso certamente não é o fim da resposta iraniana em relação a Israel. Mas quanto às forças americanas na região, novamente, a informação mais recente que podemos relatar, atribuída a autoridades do Catar, é que não houve feridos nesses ataques que ocorreram há pouco tempo. E há relatos iniciais chegando agora do New York Times indicando que o Irã coordenou os ataques com a base aérea americana no Catar e autoridades cataris deram aviso prévio de que os ataques estavam por vir para minimizar as vítimas. Novamente, essa informação é atribuída ao New York Times, mas isso não é surpreendente porque eles fizeram uma coordenação muito semelhante em 2020, em resposta ao assassinato de Qasem Soleimani, aquele ataque de drone ordenado pelo presidente Trump. Isso foi feito para conter uma possível escalada na região. Então, vamos trabalhar para confirmar essa reportagem do New York Times, mas não seria surpreendente que os iranianos quisessem coordenar sua resposta para não envolver mais autoridades e forças militares da região na guerra atual, que está se intensificando entre Israel e Irã. Pessoal? Sabe, Trey, enquanto você está no ar e provavelmente não consegue ver, estamos recebendo algumas imagens realmente espetaculares das interceptações de mísseis por lá. Não sabemos se foram apenas mísseis Patriot americanos ou se havia outros dispositivos antimísseis lançados ao céu também, mas está muito parecido com o que Israel fez nas últimas semanas. Aparentemente, os iranianos deram um nome para isso, Operação Benson de Fatah, contra a base aérea americana de Al-Udeid, no Catar. Essa pergunta é para você. Vimos a resposta na base aérea de Al-Azad e algo em torno de 17 mísseis caíram sobre a base aérea de Al-Azad. O fato é que isso foi muito limitado. O Irã diz que correspondemos o número de mísseis ao número de bombas que foram lançadas sobre o Irã. Recebemos o número 6 dos israelenses, que seria muito inferior ao número de bombas que foram lançadas sobre o Irã. Quer dizer, isso sugere que foi apenas uma resposta simbólica para que o regime iraniano possa dizer demos um soco na cara da América, quando, na verdade, nem sequer bagunçaram um fio de cabelo? Sim, absolutamente. E eles fazem isso com frequência para tentar conter uma possível escalada na região.
Estávamos em solo em Bagdá, no Iraque, quando aquele outro ataque com mísseis balísticos aconteceu em 2020 e havia um entendimento de que os interesses americanos poderiam ser deslocados. Houve um aviso para as tropas dos Estados Unidos se prepararem para irem para os abrigos. Naquela época, houve muitos ferimentos leves entre as forças, causados pela explosão daqueles mísseis em 2020. Mas essa coordenação realmente acontece para tentar conter a escalada. E em relação às capacidades do Irã em toda a região, é importante lembrar que o Irã ainda, apesar do fato de que Israel e os Estados Unidos tenham atacado interesses iranianos dentro do próprio país, e os israelenses tenham atacado essas posições de lançamento de mísseis balísticos e outras capacidades da Guarda Revolucionária, como depósitos de armas. Por exemplo, os iranianos ainda têm a capacidade de operar a partir de outros países. Eles podem, por meio de seus proxies, essas milícias xiitas iraquianas e sírias apoiadas pelo Irã, lançar ataques limitados com mísseis e foguetes contra interesses americanos na região. E não há relatos indicando que isso tenha acontecido. Portanto, o Irã ainda tem a capacidade de aumentar a pressão contra os interesses americanos no Oriente Médio, mas parece que, neste caso, eles estão tentando coordenar alguma resposta possível para não arrastar os Estados Unidos de forma mais direta para o conflito. Há um entendimento de que os americanos têm uma capacidade e armas que os israelenses não possuem, além de uma disposição, caso forças ou interesses americanos na região sejam atacados, de se envolverem de forma mais direta no conflito. E o regime em Teherã ficou extremamente enfraquecido após a campanha de 11 dias que os israelenses lançaram não apenas contra suas instalações nucleares, mas também contra altos oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC. Lembre-se, naquela onda inicial, os israelenses eliminaram quase toda a cadeia de comando dos comandantes da Força Aérea da IRGC na capital iraniana, Teherã. Conversamos com altos oficiais da inteligência israelense que descreveram a Fox News como eles estão caçando sistematicamente oficiais iranianos. E isso dá uma ideia de como a cadeia de comando militar deles foi dizimada na última semana e meia. Mesmo assim, eles ainda conseguem coordenar essa resposta. Há uma compreensão de que este é um país muito grande, com mais de 90 milhões de pessoas no Irã. E, portanto, é claro que eles sabiam que, se houvesse uma guerra regional, ela viria em ondas. Então, eles têm capacidades. Eles ainda podem mirar interesses dos Estados Unidos na região. Mas, novamente, parece que hoje eles tentaram limitar isso, atacando, inicialmente, essa base dos Estados Unidos nos arredores de Doha, no Catar e, segundo relatos, coordenando sua resposta para não arrastar os Estados Unidos para a guerra de forma mais direta. Pessoal? O Bahrein agora afirma que fechou temporariamente seu espaço aéreo, em meio ao temor de retaliação do Irã contra esses ataques dos Estados Unidos. Há também Urit Edson, que está reportando para nós, acabou de nos informar que o presidente Trump ainda não está naquela situação, na sala de situação para aquela reunião de segurança. Então, ainda esperamos que isso aconteça, mas ainda não recebemos a informação de que ele entrou nessa reunião. Trey, voltamos com você em breve.